Oi, pessoal, voltamos. E desta vez voltamos para encerrarmos o tema migração. Encerrarmos o tema migração e introduzirmos a urbanização, metropolização brasileira. Dê uma olhada nesse quadro aí. Esse quadro é um quadro bem interessante que mostra o quê? Os principais grupos de imigrantes que vieram ao Brasil ao longo da história. Quando eu falo ao longo da história, eu falo desde o período colonial até o século XIX, por que não? Século XXI, recentemente. Dê uma olhada aqui, ó. O principal grupo de imigrantes não podia ser outro senão portugueses. Quantos por cento, não é? De portugueses. Quantos por cento é o papel dos portugueses no total de imigrantes europeus que vieram ao Brasil? Não só europeus, né? Mas imigrantes de maneira geral. 31%. Então, aproximadamente 31% dos imigrantes que para cá vieram foram de portugueses, principal grupo de imigrantes, seguido muito de perto por quem? Por italianos. Italianos e portugueses são os dois principais grupos de imigrantes que vieram para o Brasil. Italianos são 29%, 30%. Então é bem próximo o número de portugueses e italianos que vieram para o Brasil. Seguido, já bem menos, mas bastante expressivo também, de espanhóis, com cerca de 13%. Então, os espanhóis são o terceiro grupo de imigrantes que para cá veio. Agora, um não europeu. Esse aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, é bastante interessante. São os japoneses que chegaram aqui em 1808 na embarcação chamada... oh, meu Deus, não é? Chegou ao Porto de Santos, não é? Em 1808, não é? Primeira embarcação trazendo famílias japonesas para o Brasil, 4,2%, né? O Brasil é o país que mais tem japoneses, fora evidentemente o Japão, não é? E se concentra aqui no estado de São Paulo, né? O último grupo de imigrantes relevante aqui, ó, são os alemães, cerca de 4%, disputando aqui com os japoneses, não é? A quarta colocação. Os japoneses passaram, não é? Os alemães, os japoneses estão aqui, não é? A 1808, não é? Então você tem aí 110 anos de imigração ou de imigração japonesa no Brasil, não é? E aqui os alemães com 4%. No século XXI, merece atenção a entrada de imigrantes latino-americanos no Brasil. Dá uma olhada aqui, ó. O principal grupo, bolivianos. Olha aqui o número de bolivianos no Brasil, não é? Então aqui tem os anos, ó, 2011, 2012, 2013, 2014, 2010, 11, 12, 13, 14. O ano de 2012, ó, 14 mil imigrantes, não é? Ó? Tá aqui, ó, bolivianos chegaram ao Brasil, mais especificamente a São Paulo. Segundo grupo bastante interessante é o de argentinos, não é? Olha só, vem numa crescente, né, de 2010 até 2014. Mas deem uma olhada no grupo de haitianos. Olha como era inexpressivo, não é? No início da década de 2010, 2011. Olha 2014, não é? Quanto nós temos de haitianos. Depois, colombianos, paraguaios, peruanos, uruguaios, aqui ó, uruguaios, aqui quem é que nós temos aqui, não é? Venezuelanos, equatorianos, chilenos aqui, eu estou tentando identificar esse grupo aqui. Bom, é só fazer por eliminação, né, professor? Então, ó, Bolívia, Argentina, Haiti, Colômbia, Paraguai, Peru, Uruguai, aqui é Chile, venezuelanos, equatorianos e outros, não é? Deixa eu ver aqui que... Nossa senhora, não estou conseguindo ler aqui, produção. Olha só. Não consegui identificar aqui não, hein? Vamos ver aqui.
Não, mexicanos não são mexicanos. Já te digo já quem são aqui. Tá, Panamá, Porto Rico, República Dominicana, não. Puxa vida. Bom, a verdade é que o número de latino-americanos dentro do Brasil cresceu exponencialmente. Fruto do quê? Fruto da crise econômica, no caso política, que aflige nossos vizinhos. Olha aqui, ó, crise social, crise política no Haiti. Olha a Bolívia. A Bolívia, não é? Aqui na cidade de São Paulo, formam o grupo mais representativo, não é? Bolivianos no Brasil, né? Principalmente no estado de São Paulo. Seguidos por haitianos, colombianos, argentino vem numa crescente, não é? A crise econômica do país é um reflexo disso, não é? Agora, vem dar uma olhadinha aqui, ó, para onde vão os brasileiros, não é? No mesmo período, ó, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Adeus, Brasil. 67% foi o aumento registrado no número de declarações de saída definitiva do país entre 2011 e 2015. Declaração de saída definitiva recebida pela Receita Federal. 2011, 7.956. 2012, 8.510. 2013, 9.567. Olha agora aqui, ó, 2014, 11.584. 2015, 13.000. Quase que dobrou de 2011 para 2015. Brasileiros no exterior, 2.700.000 pessoas vivem fora do país, são brasileiros em 2014. E onde estão? 1,2 vivia na América do Norte, mais especificamente Estados Unidos. Estados Unidos é onde nós temos o maior contingente de imigrantes brasileiros, seguidos pela Europa. Aí, não é? Portugal, Espanha, Itália, não é? São os principais destinos, não é? De imigrantes brasileiros para a Europa. Na Ásia, olha só, 200.000 apenas. Número bastante inexpressivo, não é? Oriente Médio, 42.000. Oriente Médio também é Ásia, não é? Mas tudo bem. Então você tem aqui, ó, 250.000 brasileiros vivendo no continente asiático. E Oceania, 32.000. É importante percebermos que na África, o número de brasileiros para o continente africano foi inexpressivo. A resposta é muito clara, não é? Tem a ver com o índice de desenvolvimento humano do continente africano, que é o mais baixo entre todos, né? Dos 50 países com o menor IDH do mundo, 48 são africanos. Então, o principal destino de brasileiros no exterior é a América do Norte, principalmente os Estados Unidos, não é? Aqui eu tenho, não é, um mapinha da hierarquia urbana do Brasil. O que é a hierarquia urbana? Vem comigo, ó. Definida pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a partir de diversas características das cidades, como diversificação das atividades econômicas, nível de descentralização das decisões políticas e grau de influência nacional ou regional, é que a gente vai hierarquizar as metrópoles. Aí eu tenho aqui, grande metrópole nacional. Quem é a grande metrópole nacional do Brasil? São Paulo. Por que ela está aqui? Devido ao quê? As características como diversificação das atividades econômicas, nível de centralização das decisões políticas e grau de influência nacional e regional. Então eu tenho a grande metrópole nacional como sendo São Paulo. Metrópoles nacionais. Metrópoles nacionais. Ó quem eu tenho. Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Recife, aqui, Fortaleza e Manaus. Então, repetindo, metrópoles nacionais, abaixo apenas de São Paulo. Qual o quesito, professor?
Quesito está aqui, ó. Diversificação das atividades econômicas, nível de centralização das decisões políticas, grau de influência nacional ou regional. As metrópoles nacionais são, vamos repetir, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Recife, Fortaleza e Manaus. Aí metrópoles. Então, metrópoles são cidades importantes, cidades relevantes, abaixo das metrópoles nacionais. Por exemplo, Campinas, está aqui, não é? Quem mais você tem além de Campinas? Belém, Goiânia. A gente chama essas metrópoles de metrópoles regionais. Aí vem capitais regionais, abaixo das metrópoles. Mas poderíamos citar Florianópolis, Campo Grande, Vitória, Cuiabá, Porto Velho, Aracaju, Maceió, João Pessoa, Natal e São Luís. E por aí vai. Centros regionais, centros de zona. A hierarquia urbana será estudada melhor quando a aula for de urbanização.